Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E vamos ao cardápio do dia? Nos shots de SEO de hoje, eu falo sobre o que o John Mueller tem a dizer sobre bloquear links internos no rodapé do site. Também falo sobre a indexação do Google em um novo episódio de como a busca funciona, além de fofocar sobre a possível compra do HubSpot pela Alphabet. Nos temas principais, eu te digo como o conteúdo aprofundado pode proteger o seu SEO da era da inteligência artificial. Vamos descobrir também os principais problemas de SEO em sites de notícias. E para fechar com chave de ouro, dicas para ter um bom menu de navegação. Se você curte o SEO Happy Hour, lembre-se de compartilhar com seus colegas para ajudar o nosso podcast a crescer. Nós também temos uma newsletter semanal com todos os temas aqui do podcast para quem prefere ler do que ouvir. E se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente para uma consultoria, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com ou se inscreve no nosso formulário de interesse, o link está na descrição desse episódio, que eu bato um papo contigo. Mas corra porque a gente tem poucas vagas abertas aqui para consultoria, tá? A gente é um time enxuto e muito especialista e a gente não consegue abraçar todos os projetos. Então, se você precisa de ajuda, seja rápido. Mas sem mais delongas, vamos nessa! Em uma discussão do Reddit, o John Mueller, que é do time de busca do Google, recomendou que os links internos presentes no rodapé do site não sejam bloqueados. Ao bloquear esses links, você pode acabar tendo problemas futuros, como dificultar a navegação do visitante pelo site ou impedir que o Google descubra e indexe determinadas páginas importantes. No passado, os profissionais de SEO tentavam manipular o algoritmo do Google para melhorar o ranking de suas páginas. Uma das técnicas era usar o atributo nofollow em determinados links internos para evitar que o Google seguisse esses links e passasse o PageRank para as páginas vinculadas. Isso era chamado de escultura de PageRank. No entanto, o Google desencorajou essa prática, afirmando que era uma perda de tempo e que o algoritmo levava em conta uma variedade de fatores além dos links. Além disso, gente, é importante destacar que muitas das páginas do seu site que não necessariamente vão receber tráfego de SEO, como por exemplo, a sua página de termos de uso, sobre política de privacidade e coisas do gênero, elas são importantes para o EAT do seu site. Então, se você bloqueia o Google de ver essas páginas, eles talvez não saibam que essas páginas existam ou o conteúdo presente nelas. E por mais que essas páginas nunca vão ter um tráfego de SEO expressivo ou ranquear bem no Google, isso pode prejudicar a performance das suas outras páginas. Então, não bloqueiem páginas do Google, porque na maioria dos casos não vai fazer diferença, beleza? O Google lançou uma série de vídeos que explicam como a pesquisa orgânica funciona. O episódio mais recente fala sobre a indexação de página, incluindo inclusive alguns bastidores técnicos dessa etapa. No vídeo, Gary, que é engenheiro da pesquisa orgânica, explica como o Google adiciona páginas ao índice e como interpreta variantes de conteúdo. Em nosso site, fizemos uma matéria completa sobre o tópico, explicando em português todo o conteúdo do vídeo. Então, se você quer saber mais sobre como funciona a indexação do Google, o link está aqui na descrição desse podcast. A Alphabet, empresa mãe do Google, estuda fazer a maior aquisição da sua história: comprar a HubSpot. Até aqui, nenhuma oferta foi feita e nenhuma fonte oficial comentou a possibilidade. A possível aquisição é vista como uma maneira de impulsionar as receitas da Alphabet, especialmente após o relato de um faturamento abaixo do esperado com a pesquisa nos últimos meses. A HubSpot oferece soluções de CRM, como inbound marketing, atendimento, vendas e e-mail marketing, o que poderia complementar os serviços da Alphabet. Por aqui, continuamos de olho para qualquer novidade, mas no nosso site você confere a notícia completa sobre o assunto. A inteligência artificial veio para ficar, e isso tem sido um motivo de medo e incerteza para muitos profissionais. Por aqui, vemos sempre muitos redatores preocupados com seus empregos,
com medo de serem trocados por inteligência artificial. No SEO, alguns profissionais também temem sobre o que a inteligência artificial representa na nossa área. Apesar de tudo, o cenário que está se formando é o seguinte: os mecanismos de busca estão cada vez mais exigentes quanto ao conteúdo exibido em seus resultados. E essa exigência é justamente para que os proprietários de site entendam que um conteúdo aprofundado e bem escrito precisa de um olhar humano. Por isso, trouxemos alguns insights importantes que tiramos lá do blog post do Ahrefs sobre como o conteúdo aprofundado pode ser a chave para você se destacar no mar de conteúdos gerados automaticamente. O conteúdo aprofundado requer uma compreensão mais complexa e detalhada e responde a perguntas que a inteligência artificial atual não consegue abordar de forma eficiente. A inteligência artificial é capaz de responder a questões superficiais, como, por exemplo, dar instruções simples para instalar o macOS ou como fazer um nó de gravata. Porém, ela tem uma limitação em fornecer respostas adequadas para tópicos mais complexos, como, por exemplo, realizar uma auditoria de conteúdo ou uma auditoria técnica de SEO. Os tópicos profundos exigem um entendimento mais abrangente e detalhado, que muitas vezes só pode ser fornecido por humanos com experiências real no assunto. À medida que a AI vai ganhando espaço nas buscas, os cliques em tópicos superficiais provavelmente vão reduzir, pois as respostas para essas perguntas serão prontamente disponibilizadas nos resultados de busca, algo similar ao que a gente vê com os feature snippets hoje. Por exemplo, se você busca por quais os ingredientes da Coca-Cola, não é necessário clicar em nenhum resultado porque o Google já exibe a resposta nos resultados, tanto no SGE como até mesmo por snippets. Já os tópicos mais complexos, já vimos que a AI tem dificuldade de responder. Esses devem ser a sua aposta na sua estratégia de conteúdo. Mas Rafa, como identificar quais são os tópicos profundos? Bom, gente, é preciso considerar o contexto da sua área, além de utilizar ferramentas de pesquisa de palavra-chave para identificar consultas que não são facilmente respondidas por snippets em destaque ou por inteligências artificiais. Se um tópico parece exigir informações detalhadas ou processos complexos, é provável que esse seja considerado profundo e, portanto, mais desafiador para a inteligência artificial responder de forma eficaz. Conforme a inteligência artificial vai chegando nos resultados de busca, ela ficará encarregada por responder perguntas simples. E aí, quem produz conteúdo superficial para SEO vai acabar realmente se dando mal e perdendo visibilidade para o seu site. Mas para se destacar, o conteúdo aprofundado vai além da implementação de palavras-chave. Ele também precisa ser interessante e útil. Existem dois fatores que destacam a necessidade do conteúdo interessante e envolvente. O conteúdo interessante leva ao ganho de informação. Já o conteúdo envolvente gera melhores sinais dos usuários. Trazer novidades e insights interessantes para o conteúdo pode contribuir para uma classificação mais alta nos resultados de busca. O Google valoriza a originalidade do conteúdo e possui mecanismos para reconhecê-lo e também para recompensá-lo. Inclusive, o Google já confirmou também que usa sinais de usuários, como taxa de cliques, tempo na página, taxa de rejeição e comportamento na pesquisa, para classificar resultados de busca. Então, conteúdo monótono e desinteressante pode afetar negativamente a capacidade de classificação de um site, já que os visitantes tendem a não se envolver com ele. Então, gente, de uma forma prática aqui, um conteúdo que ele é fácil de ser respondido, por exemplo, o que é SEO? Ele tende, com o passar do tempo, a ter menos visibilidade. Por quê? O que é SEO pode ser respondido através de um snippet e também pode ser facilmente respondido através da inteligência artificial. Não tem muitas formas de você explicar o que é SEO. Tem maneiras diferentes, claro, de você abordar o que é SEO, mas no fim das contas você está sempre dando uma definição ali ou explicando mais ou menos como funciona. E isso é fácil de uma inteligência artificial reproduzir. Agora, um conteúdo, por exemplo, como fazer uma auditoria técnica em um e-commerce usando o Screaming Frog. Esse tipo de conteúdo, inclusive o Screaming Frog lançou um blog post excelente nos últimos dias exatamente com esse tópico, por isso que eu estou usando ele como exemplo. Uma inteligência artificial não vai conseguir reproduzir de uma forma eficiente.
talvez ela te dê ali dicas genéricas, né? Por exemplo, roda o software no seu site, exporte ali a coisa XYZ, fique atento a A ou B, mas não é muito aprofundado. E nesse artigo, por exemplo, do Screaming Frog, eles têm print de como você deve fazer o setup da ferramenta, detalhes que você deve se atentar, coisas que é bom você ficar de olho. Então, assim, é um conteúdo muito mais denso e muito útil que não é facilmente replicável por AI. Então, busque esse tipo de conteúdo na sua estratégia de SEO se você não quer ser afetado pelo SGE quando ele vier a aparecer por aí, beleza? Se você ouve esse podcast e trabalha ou tem um site de notícias, esse e o próximo bloco é para você, então fiquem comigo aqui, beleza? Quando um site tem foco em conteúdo noticioso, toda a estratégia de SEO deve ser adaptada para isso. Existem regras e diretrizes específicas para esse tipo de site de conteúdo. Isso acontece porque eles são avaliados pelo Google de uma forma diferente dos outros sites. Além disso, eles passam por problemas únicos que outros tipos de site nem sempre passam. Então confira a seguir quais são os principais problemas de SEO que podem surgir em sites de notícia. O problema número 1 são imagens não otimizadas para SEO. Muitos sites de notícia enfrentam problemas com o tamanho e proporção das imagens utilizadas em seus artigos. Muitas vezes, essas imagens não estão em conformidade com as recomendações do Google. Isso pode prejudicar o potencial de ranqueamento dos artigos na busca do Google e também dentro do Google Notícias e do Google Discover. Então essas ferramentas, elas têm dentro das suas diretrizes um tamanho mínimo de imagem que você precisa usar. Se você não respeitar essas diretrizes, você não vai aparecer nesses lugares, que são o Google Notícias e o Google Discover. E muitas vezes, quando eu faço auditorias de Google Discover, o problema do site não tá aparecendo, tá aí. Não tá no conteúdo em si, mas tá nas imagens que eles estão usando. Então fique atento a isso. O segundo problema são tags mal utilizadas. A maioria dos sites usa tags para categorizar os artigos, mas é comum que isso seja feito sem uma estratégia clara. Além disso, a falta de links internos para páginas de tags e outras categorias também pode ser prejudicial. Já tags bem utilizadas podem melhorar a visibilidade do site para os mecanismos de busca, enquanto páginas de tags vazias podem ter o efeito oposto. Então é muito comum a gente ver em sites de notícia o time editorial criando tag a rodo, sem ter nenhum controle sobre como vai funcionar essa criação de tags ou de fato quais tags precisam existir. Então, quando você sai criando esse tipo de página na loucura, você acaba tendo milhares de páginas de baixo valor e isso pode te prejudicar. Então, se você for utilizar tags para categorizar o seu conteúdo, isso pode sim ser muito bom para SEO, desde que feito de uma forma estratégica, beleza? O terceiro problema é uma navegação pouco clara. A navegação principal e a subnavegação são importantes sinais para os visitantes e também para o Google sobre os tópicos que o seu site aborda. Mas nem sempre esses links recebem a devida atenção, o que pode prejudicar a compreensão do conteúdo pelo Google. A sua navegação deve ser clara e bem organizada, incluindo submenus contextuais que enriquecem esses sinais. Mas infelizmente, nem todos os sites de notícia investem tempo e atenção na taxonomia e na arquitetura da informação. Então talvez você esteja perdendo oportunidades com a navegação do seu site, mas fica aqui com esse podcast que a gente vai dar dica de como corrigir isso. O quarto problema são problemas de paginação. Quando um artigo é publicado, ele recebe autoridade de páginas como a home do site e a seção em que ele está listado. Isso ajuda o artigo a ranquear melhor nas buscas do Google. Páginas de categoria ou tags que usam botões carregar mais ou rolagem infinita para mostrar artigos mais antigos não são processados pelo Google da mesma forma. Isso significa que os artigos que passam da primeira página da seção podem se tornar invisíveis para o Google e aí não contribuírem tanto para o SEO do site como um todo. A paginação precisa ser implementada de forma que o Google consiga descobrir e rastrear todos os artigos. E a única forma que o Google consegue fazer isso é usando a tradicional paginação HTML. Então, se você tem rolagem infinita,
e você gosta desse recurso, o seu público gosta desse recurso, você não precisa remover ele e trocar pela paginação. Você pode ter uma abordagem híbrida, onde você tem o link da paginação, mas você também tem a rolagem infinita. Dessa forma, tanto humanos quanto robôs vão conseguir navegar por todo o seu arsenal. O quinto problema são baixos sinais de EEAT. À medida que o Google busca avaliar a qualidade dos sites, fatores como experiência, expertise, autoridade e confiabilidade se tornam cada vez mais importantes. Avaliadores humanos do Google usam essas diretrizes para analisar sites e treinar algoritmos de machine learning que ranqueiam as páginas. Sites que não demonstram sinais claros de EAT tendem a sofrerem atualizações do algoritmo do Google. É essencial reforçar esses sinais se você tiver um site de notícias, implementando biografias informativas sobre autores, políticas editoriais e informações sobre o proprietário do site ou da marca. O sexto problema são anúncios excessivos. Encontrar um equilíbrio entre anúncio e a experiência do usuário é um desafio para os editores. Anúncios na página, que são a forma mais simples desse tipo de site monetizar, podem tornar o site lento e também envolver questões de privacidade. Então, não é que você não deve usar anúncios no seu site, o Google não é contra usar anúncios, mas anúncios em excesso, sim, podem te prejudicar, especialmente se esse tipo de anúncio está interrompendo a pessoa na leitura do conteúdo. Então, assim, priorize anúncios fora da área do artigo, como, por exemplo, no sidebar, após o artigo ou antes dele, do que no meio do artigo. Essa é a minha dica para você. Eu sei que isso muito provavelmente vai influenciar na sua monetização, mas é uma forma de ter menos risco de perder com essas mudanças do Google. É importante lembrar que cada site é único e deve ser analisado individualmente. O SEO vai além de grandes mudanças pontuais. Pequenas melhorias contínuas em diversos aspectos do site, somados ao longo do tempo, geralmente resultam em um impacto significativo. Então espero que, se você viu que você está passando por algum desses 6 problemas que eu citei no seu site de notícias, você possa olhar para eles com carinho e buscar uma solução, ou se você precisar de ajuda, conta com a SEO Happy Hour que a gente vai amar ajudar o seu site a crescer, beleza? E lembram que no bloco anterior eu falei que navegação pode ser um problema, não só para site de notícias, mas na verdade para todo tipo de site? Vamos falar sobre esse assunto agora. Um bom menu de navegação pode ajudar os leitores e o Google a entenderem melhor qual o tópico abordado na sua publicação. Ele deve incentivar a permanência no site, tanto na página em si, como em posts relacionados ao tema principal. Vamos destrinchar um pouquinho esse papo para compreender a melhor forma de transformar a navegação do seu site, beleza? Para começar, vamos de definição. O menu de navegação é a primeira coisa que um visitante vê no seu site. É aquela parte que reúne links para as principais partes do site. Ele é essencial para que as pessoas e os mecanismos de busca entendam quais temas o seu site aborda. E existem diferentes tipos de menu de navegação. Um deles é o menu de navegação principal. Esse é o menu principal do site, tipicamente localizado no topo da página e contendo links para as seções mais importantes. Há também as barras laterais ou sidebars, que são os menus verticais. Geralmente eles estão na lateral da página, podendo conter links para categorias, filtros de busca ou informações complementares. E existem também as listas de tendência dentro de artigos, que são listas presentes em artigos que mostram outros conteúdos populares relacionados ao tema daquele artigo. E por fim, existe a navegação por breadcrumb, que fica geralmente no topo da página, exibindo um caminho de links que mostra a localização da pessoa dentro da hierarquia do site. Por exemplo, poderia ser página inicial, blog, artigos e aí o artigo específico. Se você tiver alguma dificuldade para visualizar aí na sua imaginação o que eu estou falando, lembre-se que na nossa newsletter a gente tem prints e imagens de exemplos para te ajudar na compreensão. O link está aqui na descrição. Mas voltando ao assunto, além de ser extremamente importante para guiar o visitante pelo site, os menus de navegação são prioridade na hora do rastreamento dos mecanismos de busca. Você sabia disso?
O Google e outros rastreiam sites de cima para baixo, o que significa que analisam os links do menu de navegação antes, por exemplo, dos links que estão nos artigos ou no rodapé. Então você deve aproveitar esse espaço para direcionar links para as páginas mais relevantes do seu site. Você provavelmente sabe disso, mas não custa nada repetir. O menu de navegação mobile deve ser claro e sem esconder elementos que devem ser rastreados. O Google prioriza sites otimizados para celular, então evite usar muito JavaScript na navegação, porque isso pode dificultar a compreensão do conteúdo pelo Google. Se você não entende como que o Google lida com JavaScript, falamos disso no episódio anterior do podcast, então vá lá ouvir ele logo após esse, beleza? Mas ok, agora você já sabe da importância de tudo isso. Chegou a hora de fato, aprender a criar um menu de navegação eficiente para o seu site, priorizando não só SEO, mas também a experiência das pessoas. Então vamos lá. Então, número 1. Identifique as seções mais importantes. Comece listando as seções principais do seu site e ordene-as por importância. Pode fazer isso no Excel mesmo, beleza? Avalie também a necessidade de incluir conteúdo adicional nessas seções. Número 2. Subnavegação. Experimente adicionar uma subnavegação que mostre páginas de tags para tópicos relevantes ou outros links interessantes, como conteúdo evergreen ou notícias que são populares. Terceiro ponto. Taxonomia e arquitetura da informação. Organize bem o seu site para facilitar a navegação dos leitores e do Google entre os diferentes tópicos e subtópicos que você aborda. Número 4. Menu suspenso. Se você tem muitas seções no seu site, ou se você quer destacar as subseções, considere usar o menu suspenso. Esse menu permite acessar todas as seções e subseções do site a partir da página inicial. Geralmente, esse tipo de menu é acessível através do menu hambúrguer na versão mobile, e aí ele mostra todas as principais seções e é possível expandir essas seções mostrando suas subseções. O quinto ponto é navegação em 2 níveis. Então, publicações maiores podem se beneficiar de uma navegação em 2 níveis. A navegação principal pode conter os links para páginas importantes de tópicos gerais, enquanto uma navegação secundária traria links para conteúdos mais específicos. O sexto ponto é uma navegação contextual. Então, ofereça aos leitores conteúdo relacionado à matéria que elas estão lendo. Por exemplo, se a notícia fala sobre as eleições de 2024, a navegação contextual poderia incluir um link para um mapa com os resultados, dados interativos ou até mesmo artigos falando sobre cada candidato. E o sétimo e último ponto é teste e análise. É importante testar e analisar diferentes opções de navegação para ver o que funciona melhor para o seu público. Monitore a taxa de cliques em cada link para entender o comportamento do leitor e o engajamento com a navegação. Separe os dados por dispositivos móveis e desktop, pois a experiência é bem diferente nos 2 tipos de navegação. E aí utilize esses dados para identificar links poucos acessados que podem ser substituídos por conteúdos mais relevantes. E esteja sempre testando. Todas as dicas que a gente trouxe aqui fazem parte de um artigo em inglês que se chama Site Navigation: Why It Matters for News SEO, que é focado na importância dos menus de navegação para site de notícias. No entanto, essas dicas também são válidas para todos os tipos de site, especialmente os que possuem muitas páginas, como é o caso de e-commerces e marketplaces. E com isso, chegamos no nosso quadro Consultoria Grátis. Se você tem dúvidas sobre SEO e está precisando de uma ajuda, é só você mandar essa dúvida para a gente no nosso e-mail, contato@seohappyhour.com, ou comentar nas nossas publicações do LinkedIn com a sua dúvida, ou mandar diretamente para mim via mensagem direta, beleza? Hoje eu tenho 2 dúvidas aqui do Fábio Bonanho e eu vou responder cada uma delas de forma separada. A primeira dúvida dele é: Rafa, tá todo mundo falando do Python. Ouvi falar que advogados estudantes do IBMEC têm aprendido a linguagem para uso no trabalho. Como o SEO poderia fazer uso de uma linguagem como o Python? Bom, Fábio, é o seguinte. O Python é uma linguagem de programação super versátil que permite que você faça basicamente o que você quiser ali com ela.
ela é muito usada em análise de dados. Então, por exemplo, eu mesmo aqui na SEO Happy Hour uso o Python para analisar alguns dados de sites que têm um volume muito grande de dados que não dão conta no Excel. Então, se você tem uma tabela com mais de 1 milhão de linhas, por exemplo, dificilmente você vai conseguir manipular isso no Google Sheets ou no Excel. Mas usando Python, você consegue fazer análises muito rápidas desses dados. Então, o Python em si, ele é a linguagem, eu diria, mais utilizada pelas pessoas que trabalham com análise de dados em geral. Cientistas de dados e etc. Então, é possível usar o Python com esse fim. Fazer análises mais sofisticadas do que você faz usando o próprio Excel. Um outro ponto que o Python permite você fazer é automatizar atividades que talvez você tenha que fazer no seu dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que eu faço em Python aqui e que eu utilizo no meu dia a dia, beleza? É possível utilizar o Python para mapear redirecionamentos em escala durante uma migração. Então, é possível usar um script de Python que ele vai analisar o quão similar uma URL é da outra e ele vai montar a planilha de redirecionamentos para você, caso você tenha milhares de URLs para lidar ali. Isso ajuda muito no processo de mapeamento de redirecionamentos, ao invés de você ter que fazer um a um na mão, né? Uma outra coisa que eu utilizo o Python é para categorizar palavras-chave. Então, se eu tenho uma lista de palavras-chave, eu consigo, através do Python, rodar um script nelas que vai clusterizar essas palavras-chave. O que é isso? Vai agrupar elas por semelhança ou por tema. Então, eu não preciso também ter que no Excel ficar fazendo isso de forma manual. Eu consigo usar o Python para me auxiliar nesse tipo de atividade. Uma outra coisa que o Python é muito utilizado é para fazer forecast de crescimento de tráfego. Então, você consegue imputar os seus dados ali, as variáveis que você quer, e ele vai projetar, né, o quanto o seu tráfego vai mudar com base naqueles dados que você colocou ali ou na tendência que ele está vendo. Então, assim, são inúmeras as atividades que são possíveis fazer utilizando o Python hoje. Eu diria que a única limitação é o conhecimento na linguagem e a sua imaginação, mas dá para fazer tudo. E a segunda pergunta é: se os backlinks já não fazem mais parte dos fatores principais de ranqueamento, o disavow ainda é importante? Bom, eu diria que na maioria dos casos, assim, 90%, o disavow é totalmente desnecessário. Por quê? O Google, ele é muito bom em reconhecer links de baixo valor e já desconsiderar esses links em sua análise na hora de mostrar uma página ou não. Então, você fazendo disavow ou não para links que são considerados spam, especialmente aqueles que ferramentas como SEMrush e etc. dão para você de links tóxicos, tende a ser um trabalho quase que jogado fora, porque não vai fazer diferença. O disavow hoje em dia ele só é recomendado quando de fato você fez link building, então você comprou links, fez guest post, fez alguma coisa que vai contra as diretrizes do Google de forma proativa, e aí você quer avisar o Google da cagada que você fez. Aí nesse caso, vale a pena você, às vezes, fazer um disavow pedindo para o Google desconsiderar esses links, especialmente se você foi afetado por uma punição manual. Então, se lá dentro do seu Search Console você receber um alerta dizendo que o seu site foi penalizado por um perfil de links não natural, esse é o caso que você tem que usar o disavow. Do contrário, eu diria que muito provavelmente você não precisa fazer isso, a não ser que você tenha de fato comprado links ou você tenha fazendas de links, você vê o seu site caindo tráfego, aí pode ser uma opção de você tentar reverter esse cenário, beleza? E com isso, estamos chegando no fim do nosso SEO Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast. E lembrando que se você quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. Não tem o BR, tá, gente? E a gente aceita tudo. Dúvida, crítica, sugestão, elogio. Então, se você tem algo para falar com a gente, pode mandar lá que a gente olha todos os e-mails, beleza? No mais, tenha uma ótima semana. Eu acho que o update do Google que está acontecendo vai terminar nessa semana que se inicia agora. Nos vemos na próxima segunda com mais novidades. Um grande abraço e valeu!